E vou, para cumprir o tempo, ser bastante direto, estou aqui controlando um pouquinho. Na verdade, eu acho que vou procurar fazer uma fala complementar dos meus colegas, completamente convergente, mas complementar no sentido da gente procurar uma trajetória que a gente vem desenvolvendo na Fiocruz há cerca de 20 anos e que se tornou carro-chefe de política pública que está por trás, inclusive, da produção nacional de vacina contra a Covid, né? Que é a visão de que saúde ela é direito. A gente costuma dizer que não existe Agenda 2030 de desenvolvimento sustentável, com a vergonhosa situação que a gente viu na distribuição global de vacinas e da assimetria da produção de vacinas. Mas saúde, vou fazer uma brincadeira aqui com o meu amigo Paulo Bush, não é apenas saúde e economia. Saúde é economia. Saúde é desenvolvimento. Então, eu acho que, nesse sentido, eu acho que a contraparte disso é que, se a nossa região da América Latina não tiver uma base econômica, produtiva e de conhecimento tecnológico, nós não vamos ter uma saúde pública que garanta a saúde como direito universal. Então, acho que esse é um pouco o drive complementar. Eu trouxe aqui uma apresentação, aquele momento da tensão, da gente compartilhar aqui a apresentação, ver se ela entra. Eu estou conseguindo. Para poder... Todos estão vendo a apresentação? Que ótimo! Essa parte a gente fica... né? Bom, então a ideia é um pouco apresentar a saúde como, não apenas como a sua articulação com a economia, mas também a saúde como uma possibilidade de resposta para a retomada do desenvolvimento econômico que seja mais equânime e que possa gerar um novo padrão econômico, tecnológico e industrial que seja, inclusive, sustentável. Então, acho que essa é um pouco o que eu queria trazer aqui para o nosso debate, como eu falei, é absolutamente complementar. Aliás, já anotei diversos dados e várias ideias de a gente continuar nessa interlocução, né? Tentando aqui passar o slide, vamos aqui clicar. Bom, primeiro eu trago aqui a visão. Os economistas estão com a barra muito suja, né? Assim, do ponto de vista, né, da visão, né, de que temos que, principalmente os dos países como o nosso, né, em que se coloca a economia à frente da sociedade. E aí eu quero resgatar o que eu acho que é o economista mais emblemático do pensamento latino-americano, que incorporou a dimensão humana e a dimensão ambiental, que é o nosso Celso Furtado. Ele define o desenvolvimento econômico como um processo de inovação, de diferenciação no sistema produtivo, mas para atender necessidades humanas. Tem um texto de Celso Furtado, de 1974, onde ele fala que o padrão de consumo global não é reprodutível nos países da América Latina e é insustentável do ponto de vista ambiental. Algo de 50 anos atrás está na marca dessa visão de desenvolvimento que coloca no centro do desenvolvimento as pessoas e o planeta. E isso eu queria resgatar até para dizer que existem outros economistas e outras visões e outras perspectivas que articulam a economia a serviço da sociedade, né, a serviço da vida, e não a vida a serviço da economia. Tá? É uma inversão. Né? O contexto que a gente vive, aqui eu trago essa figura que é emblemática, né? O Salk, né, quando descobriu a vacina para pólio, perguntaram para ele quem detém a patente da vacina. Minha amiga Cláudia Chamas vai falar com muito mais propriedade do que eu sobre o assunto, mas ele perguntou, você poderia patentear o sol? Hoje o que a gente vê é uma disputa geopolítica e econômica, onde a gente mistura valorização do mercado na Bolsa de Valores, taxa de rentabilidade, a vacina se torna o segundo mercado farmacêutico mais importante do mundo, só superado pela área oncológica, e aonde a gente tem que lidar
com a economia e a redução da simetria produtiva e tecnológica global para a gente garantir o acesso. Países que não têm capacidade econômica. Por isso que a ideia, e aqui eu queria fazer só uma observação desse nome grande, o Complexo Econômico Digital da Saúde, ele está indexado no dicionário de Oxford, na nossa Bireme aqui da América Latina, ele se inscreve numa visão de colocar a economia a serviço da vida e de reconstrução de uma nova economia na nossa região, e eu vou falar um pouco sobre isso, né? Aqui eu gosto de mostrar esse slide, que ele é muito emblemático dessa relação entre conhecimento, tecnologia, inovação e sociedade, né? Esse slide não é um slide, é um slide da Facebook, onde os algoritmos, foi apresentado para os algoritmos essas duas imagens. O sabonete da esquerda, utilizado por mais de 90% da população da nossa região, não é reconhecido pelos algoritmos como sabonete. Quando falava, lavem as mãos, é com aquele sabonete do lado esquerdo. Os algoritmos liam como pedaço de carne, como pedaço de madeira, hambúrguer, queijo. Os algoritmos só liam como sabonete aquele sabonete do lado direito, onde a nossa população, grande parte, jamais pôde adquirir. Isso mostra, né, o caráter estratégico e central da gente ter, em nossa região, uma base econômica, produtiva e tecnológica, que era a grande aposta do pensamento cepalino. Eu queria aqui saudar os colegas da CEPAL, de que não existe teoria econômica e visão da economia, da saúde, descolada do seu contexto histórico e da realidade social concreta que a gente vive. Enquanto a tecnologia não nos ler, eu vou tentar colocar aqui o marcador aqui, enquanto a tecnologia não ler a nossa realidade, a tecnologia não estará a serviço da nossa população e da nossa sociedade. Essa outra figura também, do New Yorker, né? Ela fala mais do que 1000 palavras, como se fala, né? Uma sociedade 4.0. Hoje a gente está com um estudo abrangente do complexo 4.0, ninguém aqui é contra a tecnologia, mas a sociedade super automatizada, super tecnologizada e que, quando muito, dá esmolas para a população excluída. Essas esmolas poderiam ser doses de vacina. No auge da pandemia, enquanto os países desenvolvidos tinham vacinado 70% da população, o Haiti não tinha fornecido sequer uma dose. A Agenda 2030 estava sendo literalmente rasgada no auge da pandemia. Bom, a ideia, então, que está por trás dessa perspectiva é de que a transformação econômica produtiva na ciência, tecnologia e inovação ela é indissociável da transformação política, social e ambiental. Mas é um pouco além o que eu estou dizendo. É que a saúde ela faz parte desses dois mundos. E se a gente não integrar esses dois mundos pela saúde, a gente não tem um padrão de desenvolvimento digno da visão de desenvolvimento que marca tanto a trajetória e o pensamento latino-americano. A dimensão social, ambiental e a econômica da ciência, tecnologia e inovação são pontos de partida e pontos de chegada. Ou seja, uma agenda que não enfrente a assimetria econômica, científica e tecnológica não é uma agenda de sistemas universais. Eu tenho uma grande professora da Escola Nacional de Saúde Pública, Cecília Minaio, que eu gosto muito de citá-la, né, queridíssima pela gente, falava: a ciência, tecnologia e inovação não é a cereja do bolo, ela é o bolo. Se nós não temos acesso à mãe de todas as desigualdades, que é o conhecimento, se nós não rompermos essa barreira, a gente reproduz sociedades excludentes, desiguais e sem acesso universal. Nessa perspectiva, a gente trabalha que a saúde ela representa um espaço econômico que envolve a indústria, os serviços que seguem a lógica do desenvolvimento industrial, a lógica moderna do desenvolvimento, contemporânea, capitalista do desenvolvimento, se a gente quiser chamar, onde a gente tem um sistema interligado. Só para dar um exemplo, a vacina é um produto biotecnológico. Eu não posso tratar da Covid sem equipamentos materiais, e se eu não tiver atenção primária
e serviços de tratamento intensivo, a política para combater, para mitigar, para tratar da Covid, ela desaba. Então, na verdade, a saúde, pegando apenas o exemplo da Covid, ela integra um sistema, um espaço econômico que hoje é chave no mundo. Ele representa 10% do PIB mundial e no Brasil. Só no Brasil gera 9 milhões de empregos. Saúde era claramente 20 milhões de empregos diretos e indiretos. Aliás, eu preciso atualizar o dado, dá 9,6 milhões de empregos no Brasil. Empregos diretos e indiretos, 20 milhões de empregos. Representa 35% da pesquisa. E a quarta revolução tecnológica, a gente fala o subsistema, né? Isso é novo na visão do complexo econômico industrial, um quarto subsistema emerge. Hoje, os maiores investimentos na saúde a gente vai ver das Big Techs. A gente não pode mais tratar da saúde sem pensar nos sistemas de informação e conectividade, as estratégias tecnológicas ligadas a Big Data, inteligência artificial, as grandes empresas de informação e de dados que invadem a saúde, desde a atenção básica até a indústria tecnológica de ponta na área de equipamentos ou na farmacêutica. Então, na verdade, a gente tem um sistema econômico que talvez seja o sistema mais importante do século XXI, e eu não quero aqui falar do sistema de armas e de defesa, porque eu sou pela política da paz e da saúde e da cooperação global e internacional. Então, ele também é um sistema ético, do ponto de vista da visão de desenvolvimento, que se apresenta como uma grande solução, pouco vista pelos economistas, como uma grande solução e alternativa para um outro padrão de desenvolvimento. Aqui é um dado que mostra o grau de dependência, a gente pode pegar isso para a América Latina, mas de importação, é o que está na linha de cima aqui, em saúde. Na Covid, o dado, a publicação acabou de estar no prelo, vai sair, e aí eu vou poder colocar aqui o gráfico atualizado. As importações brasileiras, no meio da pandemia, em 2021, chegam a 20 bilhões de dólares. O gasto total, equivalente ao gasto total federal em saúde no Brasil, equivale ao que o Brasil importa, sem gerar um emprego, uma renda, uma inovação e um conhecimento, não apenas no Brasil, mas em âmbito latino-americano. Essa importação, essa dependência é totalmente concentrada nos países desenvolvidos, Estados Unidos, Europa, China e Índia, que concentra 95% das importações que a gente... Essa é uma dependência não apenas de produto econômica, mas é uma dependência que coloca o SUS e o acesso universal estruturalmente dependente e estruturalmente restringido. No campo das patentes, eu não vou me aprofundar aqui, eu costumo dizer que a patente de hoje é a dependência de amanhã. Né? A gente vê 88% das patentes em saúde concentrada apenas em 10 países. Quando a gente vê, às vezes, discursos meritórios, discursos para maior equidade na geração de conhecimento, e o mundo real que a gente viu foi o que a gente assistiu no campo das vacinas, de uma altíssima concentração da vacinação e da capacidade produtiva global. O mesmo ocorre na inteligência artificial. Enquanto isso, só para dar o exemplo do Brasil, os gastos em ciência e tecnologia despencam. Felizmente, hoje houve uma importante vitória no Congresso Nacional para defender o orçamento em ciência, tecnologia e inovação, onde cerca de 1/3 é ligado à área da saúde. Olha o que está se tornando o Brasil, e eu acho que eu posso estender isso para a América Latina. Prometo que farei essa figura para a América Latina. Aqui são os maiores produtos de exportação da economia mais industrializada da América Latina até pouco tempo atrás. Os maiores produtos de exportação por estado. Minas Gerais, minério. São Paulo, açúcar. Estou falando do Sudeste. No Norte, minério. No Nordeste, melão, sucos de fruta, petróleo. Rio de Janeiro, petróleo cru. Se quer petróleo refinado. Nós estamos nos transformando na América Latina uma grande fazenda primária exportadora do mundo. E a saúde ela se coloca como uma alternativa deste modelo
Como é que podemos ter desenvolvimento sustentável com este padrão produtivo? Este padrão produtivo ele tem no seu DNA a insustentabilidade ambiental e social do desenvolvimento. Para isso, é necessário políticas públicas, e eu coloco a economia que é serviço, políticas públicas que sejam convergentes para viabilizar o acesso universal à produção e à inovação para o bem-estar. No Brasil, a gente tem uma experiência que está por trás dos 2 casos, talvez mais bem-sucedidos em nossa região, de produção local de vacinas, onde o mercado público foi articulado com a área de ciência e tecnologia para puxar e se articular com empresas privadas para atender às demandas sociais, estabelecendo jogos e articulações positivas, mas orientadas pelo interesse público. Na verdade, já caminhando aqui para o final, o tema aqui dessa fala é um tema que liga com a soberania. Não há país soberano que não tenha soberania econômica da moeda. Por isso que o complexo econômico faz parte de uma estratégia de recuperação e reconstrução das economias nacionais e regionais na nossa região. A base produtiva e de consumo é absolutamente fundamental para atender necessidades sociais. Senão, a gente vai começar a ter um conjunto de produtos que atendem às necessidades apenas de uma grande minoria de nossa população. O que a gente assiste hoje na automobilística se reproduz para dentro da saúde. Carros apenas para muito ricos e a população com transporte coletivo da pior qualidade. E há o risco dessa situação estruturalmente se reproduzir na saúde. A organização da sociedade e do Estado, não existe soberania sem sociedade e Estado que atuem em bases democráticas. O papel do território, inclusive para a cooperação internacional, isso aqui eu queria destacar muito. Quanto mais fortes os países forem em ciência, tecnologia e inovação, mais a gente vai poder cooperar. A Fiocruz só pode cooperar com a América Latina, com a África, com Moçambique, porque teve capacidade científica e tecnológica de inovação. Então, não há um jogo de soma zero entre o investimento local e nacional e a cooperação. É o contrário. O quanto mais forte formos do ponto de vista econômico, científico e tecnológico, mais a gente vai poder estabelecer uma cooperação movida pela solidariedade para ter autodeterminação sobre a política nacional. Sem economia nacional, não há política social e ambiental sustentável, né? A ideia, então, como eu falei para o início, dialogando com Paulo Buis, aqui sempre enfim, com muito ânimo, né? E como eu aprendo com ele, né? De que a saúde, antigamente eu colocava a saúde aqui, está errado. A saúde ela é, ao mesmo tempo, produção, inovação, conhecimento, crescimento do PIB, direito, meio ambiente e cidadania. Não há uma relação exógena entre a saúde e a base econômica, produtiva e de conhecimento que lhe dá sustentação. Nesse sentido, o bem-estar ele se apresenta, não é essa míope, essa restrita discussão se o bem-estar cabe ou não no PIB. O bem-estar pode ser alavanca para a retomada do crescimento com mudança estrutural, não aquele velho padrão extrativista, sustentável e desigual que a gente trabalha. Aqui algumas poucas citações, realmente terminando, no último minuto. Oswald de Andrade: exportamos bananas, castanhas do Pará, cacau, café, coco e fumo. País laranja. Os nossos economistas, nossos políticos, nossos estadistas deviam refletir sobre que resultado sintético da história pátria. Somos um país de sobremesa. Claro que sobremesa nunca foi essencial. Milton Santos: devemos considerar a existência de pelo menos 3 mundos no só. É aquele que faz a crítica da globalização como fábula, como história que nos contam e não fazem. O segundo mundo, que é o mundo como ele é, ou seja, como é que a globalização se dá, a gente viu isso nas vacinas, ou seja, a globalização como perversidade. E o terceiro, a globalização como ela devia ser, uma outra globalização movida pela solidariedade. Celso Furtado traz o subdesenvolvimento como um impasse histórico e só com o conhecimento consistente da realidade a gente pode superar esta lógica perversa, colocando o social e o ambiental como norte de uma nova estratégia de desenvolvimento. E aqui eu trago o grande Keynes, para mostrar que existem outros pensamentos econômicos,
quando ele coloca no artigo que ele fez para os netos dele, em homenagem aos netos dele, que nós precisamos jogar a economia para o banco traseiro da história. Os economistas devem ser úteis como os dentistas. Tá? Nesse sentido, né, eu acho que essas ideias aqui, fazendo um pouco a divulgação, foi lançado no ano passado nos Cadernos de Desenvolvimento do Centro Celso Furtado, com 40 pesquisadores, a atualização desta visão, está sendo traduzida para o inglês, depois eu posso combinar com o Cris da gente fazer um evento conjunto, aí se for interessante para os nossos amigos, para a gente poder atualizar contemporaneamente os desafios que a gente tem para articular a base econômica com o princípio e o resultado da inclusão, da equidade social e da sustentabilidade ambiental. É isso. Carlos, um minuto. Sem esmorecer para não desmerecer. Muito obrigado.